Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, sejam bem-vindas aqui a mais um podcast, Os Livros que eu li, do nosso ministério Cafezinho da Tarde. Eu sou Karina Barber, uma mãe que educa em casa e estou compartilhando com vocês um pouco dos meus testemunhos dos livros selecionados nos anos de 2018 e 2019, para que eu possa estar aprendendo sobre a questão da educação curricular e cristã dos meus filhos no lar. Esse livro que eu vou estar conversando com vocês hoje, ele é do autor Andrew Murray, e o título dele em inglês é Raising Your Children for Christ. Em português seria Criando os Seus Filhos para Cristo. Esse livro ele foi recomendado para mim pela autora Sally Clarkson, no livro dela Educando Seus Filhos de Todo o Coração, que eu fiz algumas narrações para vocês no passado. Eu vou ler algumas citações desse livro, porque eu achei essas citações muito edificantes. Se você puder ir no meu Instagram, você vai encontrar nos destaques as fotos dessas citações que eu venho postando para vocês durante esse ano que eu venho lendo esse livro. É isso mesmo que você ouviu, irmã. Me levou um ano para ler esse livro. Eu fazia as leituras desse livro nos fins de semana, um capítulo por semana, e eu fui profundamente tocada pelos conselhos sobre consagração familiar do pastor Andrew Murray. A cada capítulo que eu lia, Deus ia transformando o meu coração, para que eu pudesse estar amando, zelando, consagrando o meu lar para o testemunho de Cristo. E a cada capítulo lido, gente, era como se fosse colocado numa mesa os meus pecados de egoísmo, os meus pecados de ira, os meus pecados de falta de domínio próprio, para que eu permitisse, entregasse e implorasse ao Senhor graça, misericórdia e perdão para poder, através dessa rendição a Cristo, ser transformada e capacitada pelo Espírito Santo a estar consagrando o meu lar, plantando essas sementes no escuro para que a obra de Cristo seja feita na minha vida e essas sementes cresçam na vida da minha família. Então, um pouco do que esse livro fez por mim. Esse livro me mostrou, esses pecados, esse livro me ensinou como consagrar a minha vida a Cristo, como consagrar a minha família a Cristo, como ser mais zelosa pelas ações intencionais que eu tenho com relação à minha família, os planos que eu faço para a educação das crianças, os planos que eu faço para a consagração da minha família, seja por oração, seja por louvor. Ele tem muitos testemunhos de pessoas, ele começa no Velho Testamento e vai até o Novo Testamento, pegando o testemunho de pessoas bíblicas, pessoas que viveram aí na parte bíblica, e através desses testemunhos, ele vai nos ensinando como utilizar ferramentas que essas pessoas utilizaram para consagrar a minha vida e o meu lar. Então, ele é um livro muito prático nesse sentido. A cada capítulo, você vai rendendo uma parte sua. E assim o Senhor vai podendo tocar em diversas áreas da sua alma, do seu espírito, para que você possa estar sendo consagrada a Deus. Eu estou usando bastante a palavra consagração porque essa realmente é a palavra desse livro. O livro anterior que eu fiz, ele era um livro que ensinava muito sobre os hábitos, Então, ele é um livro muito técnico, aquele livro anterior que eu conversei no podcast passado. Eu li os dois livros ao mesmo tempo. Mas esse livro, gente, ele é realmente sobre o espírito, sobre a consagração dos pais, sobre o testemunho dos pais. E como esse testemunho, ele vai atingir o filho durante a vida e vai plantar essas sementes para um solo abençoado pelo Senhor
que o Senhor possa estar utilizando essas sementes plantadas e ele possa estar crescendo, né, na vida das crianças e que no futuro eles sejam servos devotados a Deus. Então vamos lá, citação número 1. Se você permitir que a sua fé trabalhe, como a mãe de Moisés o fez, então o próprio Deus fará com que o seu trabalho não seja em vão. Mais uma vez falando daí da questão que o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem realiza a obra. O nosso trabalho é estar diligentemente, com fé, realizando a semeadura. Citação número 2. Há muitos pais que veem o cristianismo em termos de salvação e não em termos de serviço. Deus não deseja ser adorado sem que seja servido. Então, essa frase falou muito ao meu coração com relação aos meus filhos por conta do testemunho meu e do meu esposo. Quando a gente mudou de igreja, eu estava grávida do Tomás tem 4 anos agora. O nosso desejo era ir para uma igreja pequena onde nós poderíamos servir e os nossos filhos crescessem nos vendo servir. Nós estávamos numa igreja muito grande na época e não tínhamos essa capacidade do serviço. E não apenas na igreja local. O serviço, ele é a devoção da mãe nas tarefas diárias do lar, a entrega da mãe, a submissão ao seu esposo de forma sábia, a entrega da mãe na capacidade de trabalhar arduamente pela salvação do seu lar, no ensino e na dedicação às sagradas letras, no seu testemunho. É a dedicação das ações e boas obras ao próximo, servir ao próximo, amar ao próximo. As crianças crescerem e veem você fazer o bem para o seu próximo, não para mostrar a eles apenas, mas que esse seja o teu testemunho de vida. Então, Cristo, Deus, ele nos quer servindo a ele. A salvação é importante, ela é muito importante, mas o serviço, ela é a expressão da salvação. Então, que nós não excluamos, né? Não estamos excluindo o serviço pela salvação. Lutar pela salvação dos filhos, uma vez salvos, esquecer aquilo. Não, o serviço ele tem que ser um hábito de vida. Terceira citação. O lar é tanto para o treinamento dos pais, quanto é para o treinamento dos seus filhos. Gente, que citação maravilhosa. Muitas vezes eu pensava, meu Deus, eu me sinto tão só na maternidade, no sentido de, tudo eu, né? Tudo eu, limpeza eu, organização eu, ensino eu, disciplina eu, e às vezes isso me sufocava por conta das minhas limitações físicas já, por conta da minha fibromialgia, e opaca a minha visão, porque eu não consigo ver a ajuda do meu esposo, eu não consigo ver a graça de Deus, tudo que Deus tem proporcionado na minha vida, a compaixão dos meus filhos, fica tudo embaçado. Então, eu tenho que ter a consciência que o meu lar, gente, ele é um treinamento para todo mundo. O lar não é só o pai e mãe perfeito ensinando os filhos, não. O lar são todos pecadores se consagrando diariamente com a ajuda um dos outros ao trabalho de Cristo, ao serviço de Cristo e à caridade, à gentileza. Então, isso foi algo que falou muito ao meu coração nesse livro, que eu também estou em treinamento e que eu tenho humildade para pedir perdão e aprender. Precisamos de pais mais consagrados como Ana e mais crianças recebendo educação consagrada como Samuel. Mas aí uma outra citação, né, com relação à consagração. Gente, eu já perdi aqui a quantidade de citações. Deixa eu voltar aqui. Pronto, essa foi a 4ª, agora eu vou para a 5ª citação. Permita-me caminhar nos teus caminhos, para que ele aprenda através de mim que não há outro caminho mais agradável a ti e não há outro caminho que é capaz de nos dar verdadeiro prazer. Nessa citação, a gente aprende um pouco sobre a questão do prazer, né? A criança, ela tem que aprender que a vida cristã, ela dá o real prazer. Não é uma sequência de normas ou regras cansativas. A vida cristã é o prazer do coração de Deus.
é o testemunho do amor de Deus e que elas possam crescer tendo prazer nessas práticas, como nós também devemos ter prazer e devemos testemunhar esse prazer para elas. 7ª citação. Ajuda-nos a viver de tal modo que a vida que rodeia os nossos filhos possa ser vida no Espírito Santo. Gracioso Senhor, faça que o nosso único objetivo seja treinar nossos filhos somente para Ti. Então, que nós possamos ter a consciência que tudo que os nossos filhos aprendem no lar, isso são para as mamães que ensinam em casa o currículo, né? A parte de escola da criança. E para as mamães também que que enviam a criança para a escola e fazem o acompanhamento em casa dessas atividades. Tudo isso, gente, se seu filho precisar de qualquer conhecimento antes de entrar na faculdade, Deus é capaz de prover isso através de tutores, professores e material didático. Seu filho não vai ser perdido no sentido de futuro por você não ser bom em matemática, em ciência, seja lá qual foi a sua limitação. Mas se a parte cristã do seu lar, se a parte bíblica do seu lar não for ensinada por você, será muito mais difícil no futuro isso ser reensinado aos seus filhos. Esse testemunho que os pais dão para os filhos é algo eterno, é de valor eterno. Então, pode sim ser que no futuro, como aconteceu no meu caso, venha uma missionária, me ensine as histórias bíblicas que eu não aprendi no meu lar, me ensine as histórias bíblicas que eu não aprendi no berço católico que eu tive, infelizmente. Isso não acontece com todos os católicos, mas aconteceu no meu caso. Eu vim aprender poucas coisas na época do catecismo, mas não me foi ensinado ali no lar. Então, no futuro, Deus me chamou pela sua graça, pelo seu chamado a mim, e eu reaprendi, né? Ou melhor, aprendi todas essas coisas que faltavam. E hoje eu posso ensinar daquilo que eu aprendi. Mas isso não acontece todas as vezes. Se eu tivesse aprendido na infância e talvez tivesse me desviado, não sei, o que também pode acontecer, essas coisas estariam comigo pelo resto da vida, na minha consciência, no meu pensamento, no meu subconsciente. Seriam como trilhos de trem já traçados na minha cabeça, onde automaticamente esses hábitos estariam acontecendo na minha vida. Eu poderia até não segui-los, mas eles estariam na minha cabeça para o resto da vida. Próxima citação. Esta tem que ser a razão pela qual nós vivemos. Glorificar a Deus. Esse deve ser o teu acordar, o teu levantar, o teu viver e o teu dormir. Eu tenho tentado aprender a filtrar as minhas ações em isso vai glorificar a Deus como? Em que isso vai trazer glória a Deus? E orar com os meus filhos na hora das refeições que nós estejamos vivendo aquele dia para honrar e glorificar a Deus. Isso tem sido um hábito no meu lar. Isso mudou o meu hábito no lar. 8ª citação. Que estes sejam os maiores objetivos no treinamento dos nossos filhos para Cristo. Obediência à consciência e à lei, domínio próprio e temperança, integridade ilibata e justiça, humildade e amor. Gente, se a gente conseguir ensinar isso para os nossos filhos, já está meio caminho andado na vida da criança, porque ela tendo obediência à consciência, a consciência dela vai estar cheia de coisas que o Espírito Santo nos ajudou a ensinar eles na infância, certo? Se ela tiver obediência à lei de Cristo, ela vai saber que leis são essas, porque nós ensinamos. Ela vai ter o domínio próprio para se livrar de vícios, para não estar fazendo essas coisas que são os excessos da vida. A temperança para viver uma vida tranquila. A integridade, que é a capacidade de escolhas corretas, mesmo quando ninguém está vendo, né? A justiça, a capacidade de tratar o próximo com respeito, da forma como Jesus trataria. A humildade de reconhecer quem ele é perante Deus. E o amor, gente, com o próximo. Então, uma pessoa que tem tudo isso é uma pessoa que vai viver uma vida equilibrada, uma vida tranquila, uma vida amorosa, uma vida com carinho, gente, uma vida cheia de respeito. Significa que vai tudo bem com essa pessoa? Talvez não, talvez ela vai perder o emprego porque
a economia tá ruim, mas ela vai ser uma pessoa que ela vai espalhando luz na vida toda dela. Então, que nós sejamos o exemplo dessas atribuições para que nós possamos ensinar os nossos filhos como agir como verdadeiros cristãos nesse mundo. Não é o cristão que hoje trabalha para apontar o dedo para os outros, é o cristão que trabalha para estender a mão para os outros. Citação 9. Em um pai cristão, a criança deve ter o melhor exemplo que um sermão pode dar. A criança tem que ver nos seus pais a satisfação que o cristianismo traz. Dessa forma, a paternidade na terra será o portão para o lar celeste do pai. Se o filho não vê Deus no pai da terra, dificilmente ele vai conseguir entender que o pai celeste é um pai amoroso. Eu fiz uma série de estudos pelo pastor César Coneglian, você pode encontrar aqui no YouTube, chamado A Ansiedade e a Paternidade de Deus. E ele mostra claramente, através de 11 estudos, a correlação que tem entre o nosso pai terreno e o nosso pai celeste. Então, nós, como pais, devemos estar transmitindo quem Deus é. Nós devemos ser o exemplo de quem Deus é. Vocês entendem a seriedade disso? O nosso filho, ele não vai enxergar um pai amoroso no céu se ele não tem um pai amoroso na terra. Então, a gente tem que ter esse zelo. Isso, para mim, foram assim, como eu falei, cada capítulo era colocando uma carapaça, carapuça, e tentando tirar essa carapuça e rendendo a Deus. Senhor, eu sou uma mãe iracunda. Me ajuda, porque eu não quero. Eu sei que ira santa é um dos teus atributos, mas a minha ira eu sei que não é santa. Então eu tenho que mostrar para os meus filhos que eles não merecem ser tratados com ira pecaminosa. Eles são teus tuas criaturas, né? Eles são tuas criaturas, eles serão teus filhos e eles devem ser tratados de acordo com isso. Eles devem ser tratados com honra. E eu devo pedir perdão pelos meus pecados quando eu peco e mostrar para eles que eles não merecem ser tratados assim. Agora, imagina uma mãe iracunda gritando com o filho o tempo todo, por tudo, crescendo e casando com um marido abusivo, aprendendo que aquilo é a forma que ela deve ser tratada, ou repetindo o mesmo erro com seus filhos ou com quem está ao redor. Então, é isso que a gente tem que ter zelo, sabe, gente? Estou falando um pecado só, mas existem vários pecados. Mas esse foi um dos pecados que Deus me mostrou. Não, filha, você tem que agir diferente. Você tem que exercitar a gentileza, o amor, a bondade. E é isso que eu tenho praticado todos os dias, desde que eu fui confrontada, né, com esse pecado que precisa ser trabalhado. Citação 10. Com toda criança, alguma coisa do céu e de Cristo entra no lar. Essa citação foi muito importante para mim, gente, pela questão de, nos dias de enfermidade que eu tenho, ter mais paciência com as crianças e ver nelas a preciosidade do céu e de Cristo, pois dela é o reino dos céus. Citação 11. A fé produz a quietude do descanso para o corpo e espírito, a qual para mãe e filho é a saúde e força. Muitas vezes me falta força, muitas vezes me falta saúde. Então, o conhecimento que a fé em Cristo produz em mim força e saúde foi um grande descanso. Citação número 12. Eu te peço que abra meus olhos para enxergar como o Senhor enxerga, em relação aos meus filhos, na luz da tua vontade para eles. A última citação diz respeito à visão, né? Que nós possamos estar tendo essa visão de como Cristo quer o nosso lar consagrado. Que é desse lar consagrado que vai depender toda a edificação, salvação e serviço do nosso lar. Então, eu vou orar neste momento, gente. Eu espero que vocês estejam sendo abençoados por essa série que eu tenho feito, os livros que eu li. Estou tentando não fazer resumo dos livros, estou tentando fazer meu testemunho de como esses livros mudaram minha vida,
Porque se você pode ser transformada pela ideia que fez mudar a minha vida, esses livros que só tem em inglês que eu tenho lido, tem servido para mim e vai servir para você também, através do meu testemunho, tá bom? Então, eu vou orar neste momento e gostaria que, se você foi abençoada por essa série, você possa me comunicar. Eu me sinto muitas vezes desencorajada em, às vezes, sentir que eu tô falando pro vento, né? Eu faço essas gravações sozinhas aqui, eu posto sozinha, tudo eu faço muito sozinha. Eu tenho tido várias irmãs que já têm conversado, mas dá um like no vídeo e, se possível, fala pra mim que o vídeo tem sido bênção pra você, como você tem sido transformada por eles, se te deu ideias de como trabalhar no seu lar pra Cristo. E eu agradeceria muito esse encorajamento de vocês também, tá bom? Então eu vou orar. Senhor Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor possa estar nos abençoando como mães. Mostra os nossos cantos escuros do nosso coração, nos ajuda a estar consagrando o nosso lar a Ti, nos ajuda a estar consagrando a nós mesmos a Ti. Perdão pelos nossos pecados, nos ajuda a estar sempre buscando visão, a visão do que são as verdadeiras joias da nossa vida. O que tem de valor eterno, gente. O que tem de valor eterno que nós possamos estar buscando, Senhor. Então, nos ajuda a poder estar atrás desses valores e fazer a Tua vontade, ó Pai, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Nos perdoa os nossos pecados e nos ajuda a consagrar o nosso lar para Ti. Em nome de Cristo. Amém. Amém, meninas. Obrigado pela companhia de vocês. E Deus as abençoe. E até mais os livros que eu li, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.